Olá, pessoas e outros seres, como vocês estão? Eu sou Guilherme de Filipe e este é o Diverso Universo de Filipe. E hoje estou trazendo um vídeo para vocês que eu vou dizer que está sendo um vídeo difícil de gravar. Por N motivos. Porque a história dessa pessoa que eu vou trazer hoje tem mexido muito comigo. E tudo que ele fez, né, os trabalhos dele, tem uma influência muito grande sobre mim, uma importância muito grande na minha vida. Então, eu já peço para vocês, por favor, deixarem o like aqui neste vídeo. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Vá comentando ao longo do vídeo o que você tá achando, enfim, o que você quiser. Compartilha também com quem gosta de Disney, com quem é LGBT, quem gosta de história LGBT, de história do cinema, história da Disney. Porque além de eu estar pesquisando, eu ainda estou pesquisando muita coisa para os próximos vídeos, nos anteriores também. Tem muito conteúdo, eu até já peço desculpa pra vocês se esse vídeo ficar longo de novo, eu vou tentar resumir ao máximo, até porque muitas coisas eu vou trazendo nos próximos vídeos sobre esta pessoa, esta lenda, e assim, se for alguma coisa confusa é porque realmente tá sendo difícil gravar esse vídeo por envolvimento emocional mesmo, tá? Então eu peço a colaboração de vocês para valorizar este trabalho que eu estou trazendo aqui e que eu estou tendo, beleza? Bem, eu vim até com a camiseta do Capitão Gancho, colar da Sininho aqui, porque hoje nós vamos falar, e vocês vão entender o porquê, de Peter Pan aqui. Hoje nós vamos falar sobre Howard Ashman. Eu já falei sobre ele nos últimos vídeos aqui do canal, quando eu falei sobre LGBTs, a Disney e os LGBTs, quando eu falei sobre a era da renascença da Disney. Só que agora eu vou começar a falar especificamente sobre o Howard Ashman e nos próximos vídeos eu vou trazer mais coisas sobre ele, mais sobre os trabalhos dele, os principais trabalhos dele na Disney. E por que eu decidi falar sobre ele? Além dele ter sido tão importante nos anos 80 e 90 da Disney, Howard Ashman é hoje já considerado pela Disney oficialmente uma lenda Disney. Foi um homem, um compositor, um letrista, um roteirista, um dramaturgo que trabalhou na Disney, que era gay e que morreu em decorrência da AIDS. A Disney lançou, não faz muito tempo, um documentário que está disponível no Disney Plus. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo, eu sempre deixo as referências que eu uso, as principais referências que eu uso nas pesquisas aqui dos vídeos, e que também é legal consultar. Então, aqui embaixo vão estar os nomes dos documentários que eu assisti, algumas matérias de alguns sites que eu usei, que estão bem completinhas. E também o site do Howard Ashman, ele possui um site contando a história dele, o trabalho dele, que é legal de visitar. Howard Ashman, então, a Disney lançou recentemente, eu falei que ia ser complicado esse vídeo. A Disney lançou, não faz muito tempo, um documentário, Howard, Sons de um Gênio, onde o Don Hahn, que foi o mesmo diretor do documentário Acordando a Bela Adormecida, ele reúne ali a história do Howard Ashman. É claro que por ser um documentário da Disney, eu não estou dizendo que não é fiel, pelo contrário, ele traz muita coisa sobre a vida do Howard. E tem ali depoimentos da irmã do Howard, da mãe do Howard, do próprio Howard, coisas que ele gravou enquanto estava vivo, eu vou chamar de namorado, tá? Eu não vou chamar de parceiro, porque eu não gosto desse termo quando a gente fala de casais LGBTs, homem-homem, mulher-mulher, e aí fala, o parceiro. Não, gente, é namorado, marido, igual um casal hétero. Então eu vou usar o termo namorado, porque eles nunca oficializaram como matrimônio, então eu vou chamar de namorado do Howard, e dos colegas, dos amigos do Howard. Então esse documentário, ele é, sim, muito completo. Ele traz, sim, um pouco da vivência do Howard enquanto homem gay e portador do HIV na Disney.
mas eu acho que talvez algumas coisas não tenham sido expressas por ser da Disney, né? Eu acredito que ele tenha vivido mais, eu cheguei a falar no vídeo dos LGBTs na Disney, ele tenha vivido mais coisas ali, mas, enfim, vamos lá. Howard Elliott Ashman nasceu em 17 de maio de 1950 em Baltimore, nos Estados Unidos. Howard nasceu numa família judia e desde criança a irmã dele conta, eram só ele e a irmã de filhos, né, do casal Ashman. A mãe dele foi quase uma cantora profissional e tinha assim, uma certa fama ali em Baltimore. Chegou a se apresentar em rádios e emissoras de TV. Emissoras de TV depois, né? Tava no começo da TV, mas emissoras de rádio. Então ela tinha ali uma veia artística que o Howard demonstrou desde criança. A irmã dele fala que desde que eles eram muito novos, ele era mais velho. Então, muitas vezes eles ficavam sozinhos em casa. E o Howard, pra entreter ela, não só por isso, porque ele já gostava, ele ia pro quarto dele e ele criava um universo usando os brinquedos. E então ele chamava ela e ele ia guiando ela dentro deste mundo criado por ele. E contando histórias, e ela fala que ele pegava brinquedos e pintava os brinquedos com glitter para transformar os personagens, fazia roupas de pano pros bonecos para transformar em personagens que ele, dali da imaginação dele, que ele havia criado. Bom, o Howard cresce sempre muito próximo da arte, ainda quando criança, lá os seus 8 anos de idade, ele vai até um musical com a mãe, assistir um musical com a mãe dele, e quando ele vê aquela peça musical, ele fala pra mãe que é aquilo que ele queria pra vida dele. Eles falam muito rapidamente que, ainda criança, ele foi cursar aulas de dança, ele queria cursar aulas de dança, não fica claro se ele chegou a fazer ou não, e o pai dele disse que não, de que ele não iria fazer porque ele era um menino. Né? E aí a gente já começa o velho preconceito que todo LGBT, né? E aqui falando especificamente de homens gays, sofrem desde criança, porque muitos homens gays têm ali gostos que são considerados femininos, então já começa por aí. Enfim, Howard cresce sempre muito ali dentro do mundo artístico, ele participava de cursos de teatro, academias de teatro. Ele vai pra faculdade, só que ele vai pra faculdade em Boston, se não me engano. Uma faculdade, vamos dizer assim, conceituada. Só que ele não se identifica com essa faculdade. Então ele decide trocar e ele vai pra uma faculdade que é conhecida como a faculdade hippie até hoje. Porque era uma faculdade de pensamento livre, né? A gente já tava ali nos anos 60, né? Mais até. E assim, não tinha aquelas regras de uma faculdade normal, não tinha, tipo, notas, provas, enfim, era uma faculdade meio ali, como que a gente fala, alternativa. Bem, lá ele enquanto estava na faculdade, ele faz parte de um acampamento de verão de teatro, que é uma coisa comum nos Estados Unidos, e lá ele conhece o Stuart, que vem a ser o seu namorado por muito tempo. Eles têm ali um namoro, e no começo, as pessoas próximas a eles falavam que eles meio que se complementavam, e que foi assim, um amor muito, muito forte, né, e muito intenso ali a princípio. Já namorando, os dois, por trabalharem numa companhia de teatro, eles conseguem uma bolsa na faculdade de Indiana. Então eles se mudam, eles passam a morar juntos para cursar a faculdade. E os amigos contam, tem muitos amigos do Howard desta época de faculdade que trabalharam com ele até o final, que ele levou para Disney, que formaram realmente uma equipe de trabalho com ele. E eles falam que ali na faculdade, morando juntos, eles tinham um lar. E isso durou por muito tempo, tá? Ali na faculdade de Indiana, o Howard, ele obtém um mestrado em dramaturgia. E
A tese dele é em cima da Rainha da Neve, um conto do Hans Christian Andersen. E ele transforma no musical, isso foi o que eu entendi, tá? Porque não fica muito claro essas minúcias acadêmicas do Howard. Mas ele, pelo que eu entendi, ele transforma a história num musical, ele cria tudo, as letras, as músicas. E isso é uma coisa interessante porque essa história da Rainha da Neve foi a história que inspirou Frozen. Frozen não é uma ideia original da Disney, é uma história baseada neste conto do Hans Christian Andersen. E A Pequena Sereia é um outro conto do Hans Christian Andersen que a Disney adaptou. E a gente conhece toda aquela polêmica em torno de Frozen, da Elsa sendo considerada LGBT, da história da Elsa sendo identificada, muitos LGBTs se identificando com a história da Elsa, de se libertar. E eu achei curioso o Howard ter ter usado esse conto, e anos depois, décadas depois, a Disney traz essa história e tem essa identificação LGBT, né, em Frozen. Enfim, curiosidade. Depois que eles terminam ali a faculdade, Howard e Stewart se mudam para Nova York, que era o centro do teatro musical, ainda é, dos Estados Unidos. E eles começam a trabalhar juntos. O Howard escrevendo, compondo, e o Stewart dirigindo. E em 1977, os dois fundam a WPA, que era um pequeno teatro, era um teatro, tá? Em cima de uma loja de donuts, porque eles não tinham dinheiro. Nessa época, o Howard, por mais que ele sempre quis trabalhar com teatro musical, com roteiros e músicas, ele começou a trabalhar como escritor de livros normais, livros de prosa, como editor, justamente para conseguir dinheiro. E nessa época, ele teve o seu primeiro trabalho pela Disney, porque ele conseguiu o trabalho de escrever alguns livros do Mickey para Disney. E aí, por um tempo, ele teve que ir até a Califórnia, onde fica a Disneyland, o primeiro parque da Disney, criado pelo Walt Disney, e onde ficam ainda hoje muitos estúdios da Disney, inclusive o Disney Animation, mas isso vem depois. Neste momento, ele foi para a Califórnia apenas para facilitar esse trabalho, escrevendo alguns livros do Mickey. Enfim, eles criam a WPA, né, o WPA, o teatro deles, e ali eles começam de verdade a viver o sonho deles. Eles já têm uma equipe, que muitos vieram lá da faculdade, amigos da faculdade, e ali eles começam a criar, a encenar peças, a dirigir peças. E foi nesse espaço que nasceu ali, né, o primeiro musical deles. Eles trabalhavam bem, os amigos falam que eles se entendiam na grande parte do tempo, só que alguns probleminhas entre o casal começou a acontecer ali. Porque quando eles se mudaram para Nova York, o Howard, ele era uma pessoa mais na dele, preferia ficar em casa, e ele realmente tinha responsabilidade com o teatro, com o sonho dele de trabalhar no teatro. O Stewart, como a gente fala assim no senso comum, ele se deslumbrou com Nova York. Ele dizia que ele queria viver a vida, que ele queria aproveitar, porque eles eram jovens. E ali começa meio que uma ruptura no casal, tá? Que vai afetar o trabalho depois. Bom, ali naquele teatro que eles criaram, eles criam a primeira peça deles, que o Howard, ele adapta um dos livros do Kurt Vonnegut, que era um autor muito famoso. Ele adapta um desses livros, transforma numa peça teatral musical, e eles encenam ali no WPA. Inclusive, teve em uma das sessões que o próprio Kurt Vonnegut, o próprio autor do livro que eles usaram, né, para transformar no musical, ele assiste o musical e ele sai contente. É isso que eles falam, que ele sai contente. Então, o Howard, ele sente como uma aprovação, né, de que o trabalho dele tá indo bem. Depois, teve um sucesso relativo essa peça, fez com que o teatro deles e eles ganhassem ali uma certa fama em Nova York. Eles partem para o próximo projeto.
E aí, o Howard, ele gostava muito de um filme da década de 60, ainda em preto e branco, que chamava A Pequena Loja dos Horrores. E é um filme que ele satirizava os filmes de terror. Então, era considerado um filme de terror, ainda é considerado um filme de terror, mas ele era meio comédia também. Hoje em dia a gente tem vários filmes desse tipo, né, terror comédia, como por exemplo Os Caça-Fantasmas, mas na época não era uma coisa tão comum. E o Howard, assim, esse filme ele foi feito com muito pouco orçamento, ele foi gravado em 2 dias, A Pequena Loja dos Horrores dos anos 60. Só que o Howard gostava. E ele tava assistindo de novo e ele pensou assim, eu vou transformar esse filme no musical. E todo mundo foi contra, porque falou que o filme era um lixo e que não ia dar certo. Bem, Howard vai e ele transforma aquele filme num teatro musical, numa peça teatral musical, que foi A Pequena Loja dos Horrores. Eles apresentam no teatro, né, no WPA, e simplesmente foi um sucesso. Assim, estourou. Na época, existia... Ainda existe, né? E ainda existe isso. Existe a Broadway, que é composta pelos grandes musicais, os musicais famosos, que estouram pro mundo todo. E existe um cenário que chama Off-Broadway's Musicals, que seria um outro lado teatral em Nova York, mas que não é tão famoso quanto a Broadway. O WPA, o teatro do Howard e do Stewart, ele se enquadrava nesse cenário, né, de pequenos teatros, pequenas peças. Só que a Pequena Loja de Horrores ultrapassou essa barreira e fez um grande sucesso. Tanto que logo em breve, pouco tempo depois de ter sido lançada pelo Howard e pelo Stewart, a peça se torna um filme, mas a gente vai chegar lá. Nesse meio tempo, o Howard e o Stewart, eles se separam. E, na verdade, eu não me lembro se o Stewart ajudou a dirigir o Pequena Loja de Horrores, mas eles se separam, o Stewart se muda, deixa a WPA e o Howard assume sozinho. Foi nessa época da Pequena Loja de Horrores que o Howard conhece o Alan Menken, que foi um dos grandes amigos do Howard e foi o parceiro de trabalho do Howard, né? Porque o Alan Menken continuou com o Howard até o final e os dois juntos trabalharam na Disney nos filmes, né, que tornaram os dois famosos. O Alan ainda está vivo, então o Alan ainda é famoso. Enfim, o Alan ajuda o Howard a escrever, a roteirizar esse musical da Pequena Loja de Horrores. E os dois ganham sucesso, mas o nome do Howard, a princípio, foi o filme que foi o nome, né, o nome do Howard que estourou. Estourou tanto que ele foi levado para televisão, ele fez entrevista, ele participou de programas. Em pouco tempo, ao invés de ir para Broadway, a Pequena Loja de Horrores vai para o cinema. E o Howard é convidado, né, porque já que foi ele que adaptou a história, a ser o roteirista do filme A Pequena Loja dos Horrores, que, se não me engano, foi lançado em 1984. E é um filme que eu adoro, cara, que eu não sabia que o Howard era o responsável por ele, o roteirista, porque é um filme musical e ainda hoje é considerado um clássico cult de humor negro, de comédia e de terror, porque o filme é um surto, mas é um surto incrível, e as músicas que o Howard criou são sátiras também do teatro musical. É um surto. Basicamente é uma pequena loja que vende de tudo, e aí o empregado da loja, ele encontra lá uma planta que ele começa a cuidar, dá todo carinho, só que essa planta vai crescendo. Ela é uma planta carnívora, só que é uma planta carnívora que come pessoas e que fala, a Audrey II. A gente adora. Enfim, é um surto. Inclusive tem a participação do Bill Murray e do outro ator que eu esqueci o nome, mas dois atores famosos que já tinham uma certa fama e hoje continuam famosos no cenário da comédia. Esse filme estoura muito, e aí sim o Howard
tem o seu nome no Hall da Fama. Inclusive, tanto a peça quanto o filme, né, a adaptação para o cinema, deu tanto dinheiro pro Howard que ele se tornou ali mais confortável financeiramente falando e mais seguro também da carreira dele. Nesse meio tempo ele já... Não fica muito claro, mas ele deixa o teatro, né? Ele não trabalha mais na WPA, mas ele ainda mantém a equipe de trabalho dele. Enfim, foi nessa época, mais ou menos, que o Howard conhece aquele que chamam de parceiro, mas eu vou chamar de namorado, tá? Que é o Bill Loud, que era um arquiteto. Eles se conhecem num bar. Num bar. E o Bill até conta que acho que o Howard tava nesse bar por conta de uma das apresentações da Pequena Loja dos Horrores. E quando eles se encontram, sim, eu falei que o relacionamento do Howard e do Stuart foi intenso. O relacionamento do Howard com o Bill, ele foi rápido, mas não... E foi intenso, mas não no sentido avassalador. Foi rápido porque eles se conheceram no bar, eles passaram a noite conversando. Alguns dias depois, o Howard liga pro Bill, convidando ele pro encontro. Só que esse encontro não era um encontro comum. O Howard simplesmente convidou o Bill, que ele conheceu alguns dias atrás, a ir com ele na premiação do Grammy, porque as músicas de A Pequena Loja dos Horrores estavam concorrendo ao Grammy, ou seja, o Howard estava concorrendo ao Grammy, e ele simplesmente convidou o Bill para ser o acompanhante dele. E depois disso, eles começam a namorar, e esse namoro dura até o final da vida do Howard. Em pouco tempo, né, depois de alguns anos, eles começam a construir uma casa juntos em Nova York. Eles continuam morando em Nova York. E como o Bill era arquiteto, eles planejam juntos uma casa. Eles começam a construir juntos uma casa para eles. As partes que o Bill fala são algumas das partes que mais me emocionaram, porque foi um relacionamento muito bonito dos dois. E o Bill esteve com ele literalmente até o último dia, até o último instante. Enfim, e o relacionamento dos dois, ali no grupo de amigos, é um relacionamento, né, que todo mundo sabia. Mas enfim, no início dos anos 80, começa ali, né, de fato, a epidemia de AIDS, especialmente nos Estados Unidos. E como acho que quase todo mundo sabe, ela foi desde o início relacionada à comunidade LGBT, aos gays, porque foi a comunidade que começou foram descobrindo os primeiros casos da AIDS ali, né, em pessoas gays. E foi uma caça às bruxas, porque falavam que era doença gay, que surgiu dos gays. E mesmo quando pessoas hétero começaram a apresentar, né, a ter o vírus do HIV, esse estigma demorou muito para ser né, quebrado, e ainda hoje existe, né? É uma doença sexualmente transmissível, e assim como toda doença sexualmente transmissível, ela pode pegar ela pode ser contraída por qualquer pessoa que pratica sexo, independente de com quem pratica sexo, né? Enfim. Mas nessa época havia esse estigma e o Howard começa a perder muitas pessoas em decorrência da AIDS, tá? A AIDS não mata, mas a AIDS pode causar outras doenças, pode facilitar outras doenças e outras complicações de saúde que podem levar à morte. Enfim, o Howard perdeu muitas pessoas, inclusive o Stuart. Eles não se falavam mais, mas quando ele soube que o Stuart, o ex-namorado dele, havia contraído a AIDS e estava muito mal, estava próximo de morrer, ele se reaproxima do Stuart e isso marca muito o Howard. Muito. Bom, depois disso, em 86, o Howard adapta mais um filme, transforma em teatro musical, Smile, que teve ali um sucesso, mas financeiramente, e esse show ele foi para Broadway,
tá? Foi um show do Howard que foi pra Broadway, só que nas críticas ele foi bem, mas financeiramente ele não foi. Então foi considerado meio que um fracasso pelo Howard. O Howard ficou muito abalado, mas é nessa época que finalmente a Disney retorna à vida do Howard. E o Jeffrey Katzenberg, que na época era ali o diretor da parte de animação, ele, por indicação de um amigo dele ali, ele convida o Howard para trabalhar na Disney, né? Desculpa, o Jeffrey não era diretor da parte de animação, ele era um dos diretores da Disney. Ele chama o Howard para trabalhar com eles. Tem alguns projetos de filmes que o Howard ali meio que trabalha, queriam que ele trabalhasse, mas desde o minuto em que o Howard, né, recebeu ali o convite, ele falou que ele queria trabalhar com animação. Porque o Howard sempre considerou que a animação e teatro musical eram duas coisas muito próximas e duas coisas que deveriam acontecer juntas, que se casavam muito bem. E o Howard queria trabalhar em animação. Essa parte do Howard, eu não vou entrar em muito detalhe agora, porque nos próximos vídeos eu vou trazer cada um dos filmes, dos 3 filmes que o Howard... ele trabalhou em algumas outras animações da Disney, como As Aventuras de Oliver. Mas assim, as 3 estrelas do Howard são os 3 filmes clássicos que eu vou trazer nos próximos vídeos. Então eu vou dar uma pulada nessa parte e do trabalho dele na Disney especificamente, que eu vou trazer nos próximos vídeos, ok? Bom, assim que o Howard entra na Disney e começa a trabalhar, o primeiro filme é Pequena Sereia, então vocês já sabem que um dos próximos vídeos vai ser Pequena Sereia. Ele leva o Alan Menken, óbvio, e ele leva também um pequeno grupo. Não é descrito este grupo, mas a gente percebe que existem pessoas que estavam com Howard desde a faculdade e que vão com ele pra Disney e trabalham com ele na Disney. Mas o Alan Menken é o principal. O Howard, ele era um letrista, então ele escrevia as músicas e o Alan compunha as melodias. E muitas vezes, ao longo dos anos que eles trabalharam na Disney, os filmes em que eles trabalhavam, eles eram reescritos, eram mudados, eram remodelados a partir das músicas do Alan e do Howard. O Howard consegue ali, o Howard e o Alan, a sua fama na Disney com essas animações, com esses musicais. E é na Disney que o Howard termina, sim, a sua carreira. O Howard, ele também contrai o HIV. Depois de uma premiação no Grammy, no final dos anos 80, o Howard conta pro Alan que ele estava, né, com HIV. A princípio, ele não conta pra ninguém na Disney, ele vai vivendo aquela doença sozinho, assim, só os amigos mais próximos sabiam. O Alan demorou pra saber, tá? Foi ali no final dos anos 80 que ele descobre que ele tem AIDS. Inclusive, até na questão de descobrir, foi meio que escondido, porque ele tinha medo de perder o seguro de saúde dele, fazendo um teste de HIV. Enfim, o Howard leva essa doença em segredo por muito tempo, e ele continua trabalhando exaustivamente, dias inteiros, e chega um ponto em que ele estava trabalhando em A Bela e a Fera e Aladdin ao mesmo tempo, então ele trabalhava o dia inteiro na Disney. Quando ele chegava em casa à noite, eles tinham preparado um pequeno hospital em casa, porque ele tinha que tomar remédios intravenosos, ele tinha que ficar ligado a máquinas, e ele foi se desgastando muito. O Bill, né, o namorado dele, fala que nessa época eles estavam construindo ainda a casa deles em Nova York. Eles saem da casa porque não dava pro Howard ficar ali, eles alugam uma casa. Então o Howard trabalhava na Disney, o Bill trabalhava construindo a casa, e de noite eles iam para uma casa alugada onde o Howard tinha que ser cuidado, tinha que, né, passar por todo o tratamento necessário. E o Bill ainda fala que nessa época ele sentia que ele era mais um enfermeiro do que um namorado, e ele se arrepende um pouco disso. Bem, o Howard continua trabalhando, como eu disse, e quando a situação dele tá ficando muito mais difícil, ele decide contar pro Jeffrey Katzenberg, que foi o responsável por levá-lo pra Disney. Ele
já havia contado para Alan Menken, né, um amigo muito próximo. Algumas outras pessoas ali da Disney já estavam sabendo, mas ele conta pro Jeffrey que ele tinha HIV, que ele estava com muitas, né, com complicações, com outras doenças, ele estava muito fragilizado. E foi nessa época que, se não me engano, foi quando a Bela e a Fera, o Jeffrey queria que o Alan e o Howard trabalhassem a Bela e a Fera. Vou falar sobre isso depois. E por isso Howard conta. O Jeffrey, isso o próprio Jeffrey Katzenberg conta que quando ele ficou sabendo disso, ele perguntou pro Howard por quê que ele não havia contado antes, sendo que há muito tempo, há anos, o Howard já estava sofrendo. E o Howard conta que ele tinha medo de perder o emprego na Disney. E aí, é uma citação, né? Ele fala exatamente o que o Howard disse pra ele. Ele falou: eu amo o meu trabalho e eu tive medo de perdê-lo, porque aqui estou eu, um homem gay, criando um filme, trabalhando num filme infantil. Ele sofreu muito, ele trabalhava horas por dia, fraco, sentindo dor, e ele não contou porque ele tinha medo de perder o emprego dele. Ele tinha medo de, não só disso, mas de prejudicar o trabalho que ele estava fazendo. Porque como as pessoas levariam seus filhos para assistir uma animação, um filme que foi um homem gay com AIDS que criou. E infelizmente a gente ainda vê isso, né? A gente sabe que ainda existe isso. Obras que são proibidas, que são, né, não posso assistir, que os filhos vão... A gente teve recentemente, né? Como que eu vou explicar pros meus filhos o relacionamento gay? Enfim, não tenho o que falar. Essa é uma das partes que mexe comigo muito. O Jeffrey então fala pro Howard: o que eu posso fazer por você? E o Howard fala: você tem que levar a produção até mim. O Howard morava em Nova York e as animações da Disney Animation ficam na Califórnia. Então o Howard ele tinha que ir para a Califórnia para trabalhar. Então o Jeffrey Katzenberg fala pro estúdio, né, para Disney Animation. Nessa época, os colegas de trabalho do Howard não sabiam da doença. Ele transfere os estúdios onde eram feitas as animações para Nova York. E aí o pessoal da equipe fica com raiva, porque qual que é a desculpa que o Jeffrey dá? E o Jeffrey fala isso pro Howard: já que você não quer que eu conte da sua situação, a única desculpa que eu posso dar é que você é uma diva. Que você ganhou prêmios, que você, né, tipo, o sucesso subiu a cabeça. Então a equipe vai com raiva do Howard para Nova York, e a Bela e a Fera e grande parte do Aladdin é finalizado, é produzido ali em Nova York, próximo do Howard. E aí eles contam que o Howard fez o possível para ser o mais agradável, para tornar aquilo mais agradável pros colegas. Apesar dele ter muitos acessos de raiva, de fúria. O Alan Menken conta que muitas vezes o Howard surtava e o próprio Alan saía da sala e chorava porque ele achava que ele estava fazendo algo errado antes de saber da realidade. E aí a equipe conta que depois que o Howard decide, né, contar para todos ficam sabendo da situação de saúde do Howard, eles entendem tudo e o quadro muda. Eles passam a se empenhar tanto quanto Howard para que os filmes ficassem perfeitos e para que o Howard conseguisse fazer do jeito que ele queria, porque o Howard ele era uma pessoa que tinha que ser do jeito dele. E isso desagradava muitos, mas depois que a equipe descobriu o que ele estava fazendo, né, o que ele estava abrindo mão do conforto, né, trabalhando sentindo dor, trabalhando cansado, a equipe passa a se empenhar mais ainda, não só pelos filmes, mas pelo Howard. E isso é muito lindo. Eu não sei até onde isso é verdade, né? Ou se isso é apenas uma pintura muito bela que a Disney nos dá nesse documentário, mas eu acho que sim, é verdade. A gente tem o depoimento de muitas pessoas da equipe, e muitas dessas pessoas, enquanto elas estão falando, elas se emocionam. Enfim,
O Howard, ele é internado porque o quadro dele estava ficando muito grave no início dos anos 90. E quando A Bela e a Fera estava praticamente finalizada e houveram algumas sessões, né, de divulgação para mídia, o Howard já estava internado, estava acamado. Inclusive, algumas das músicas, eu vou falar isso nos próximos vídeos, mas algumas músicas de Aladdin foram compostas por ele e pelo Alan Menken na cama do hospital. O Alan conta que ele ia até o hospital, ele se sentava ao lado do Howard e eles compunham as músicas juntos no quarto do hospital. Quando A Bela e a Fera é apresentado para mídia, para imprensa, em 91 o Howard está acamado. Algumas fontes dizem que a equipe conseguiu dar um jeito de mostrar o filme quase finalizado pro Howard no hospital. Mas assim, algumas outras fontes dizem que não, que ele não chegou a ver A Bela e a Fera finalizado. Aladdin muito menos, porque Aladdin ainda estava na metade do processo. Depois que eles terminam, né, aquela apresentação da Bela e a Fera pra imprensa, que foi super aclamada, a equipe vai até o hospital onde o Howard está. Eles entram e muitos deles falam que foi muito triste porque o Howard estava fraco. O Howard já estava perdendo a visão, não conseguindo falar direito, perdendo movimentos dos dedos. Eles não deixam claro quais foram as doenças que causaram isso ao Howard. E ali o Don Hahn, que é o diretor do documentário, ele fala que antes de ir embora, né, a equipe já estava indo embora e eles contaram todo o sucesso, né, que A Bela e a Fera estava tendo antes mesmo de ser lançado. Inclusive já haviam tido algumas viagens de divulgação da Bela e a Fera nos parques da Disney, em Orlando, e foi muito difícil porque o Howard quis ir, mas ele não conseguia participar de tudo, foi muito difícil. O próprio Bill fala que ele foi contra o Howard ir, mas enfim, o Howard, né, quis fazer parte daquilo. Enfim, quando o Don Hahn vai se despedir do Howard no hospital, ele sussurra né, pro Howard, A Bela e a Fera, né, eu acredito que esse filme vai ser um sucesso. E quem poderia imaginar? E aí o Howard fala, eu poderia imaginar. No dia 14 de março de 1991, o Alan Menken tem um sonho, segundo o próprio Alan, de que ele ia até o hospital e o Howard pedia para ele ajudá-lo a levantar, e o Howard estava todo vestido de preto. E quando o Alan acorda às 6 e pouco da manhã, ele acorda desse sonho e logo depois ele recebe uma ligação de que o Howard tinha morrido, no horário que o Alan teve o sonho e acordou do sonho. A família estava presente, né? Tanto Bill quanto a mãe e a irmã. E eles falam que quando a equipe foi lá se despedir do Howard, a mãe do Howard fala pra eles, numa das ocasiões, eu acho que foi nessa ocasião que eles iam se despedir, que o Howard estava usando um moletom da Bela e a Fera enquanto estava internado. Então, assim, não há dúvidas, assim, todos viam o quanto o Howard se empenhava no trabalho dele e o quanto ele amava o que ele fazia. Nos próximos vídeos eu vou trazer mais sobre como a vida dele influenciava nas obras e como as obras muitas vezes traduziam o que o Howard estava sentindo e vivendo. E ele dizia que numa das... Ai, gente, desculpa, eu tô ficando emocionado. Numa dos desfiles na Disney, né, de promoção da Pequena Sereia, da Bela e a Fera, era da Pequena Sereia, se não me engano. O Howard começou a chorar numa dos desfiles, e eu não lembro qual dos amigos estava do lado dele, e foi ali que o Howard percebeu
que ele não viveria tempo suficiente para ver o trabalho dele brilhando e atingindo as pessoas da forma que ele queria que atingisse. E isso realmente foi o que aconteceu, né? Claro que ele viu ali grande parte do sucesso da Pequena Sereia, mas ele não viu da Bela e a Fera e do Aladdin. E é muito lindo. Teve alguém que falou, eu cheguei a anotar. O Howard já havia ganhado muitos prêmios nessa época. Tanto Oscar quanto Grammy, ele e o Alan. Mas... até perdi. Ele já tinha ganhado Oscar, Grammys e outros prêmios. Mas ele recebeu um prêmio póstumo, na verdade, mais de um. Mas em 92 ele recebeu um prêmio póstumo, ele e o Alan. Eles receberam um Oscar de melhor canção original com Beauty and the Beast, da Bela e a Fera. E, gente, isso é muito lindo. O Alan... E nesse Oscar específico de 92, haviam 5 indicações de melhor canção original. 3 eram de A Bela e a Fera. Beauty and the Beast, Belle, que é a música inicial do filme, e Be Your Guest, ou A Vontade, né? Que é o que o Lumière canta no Jantar da Belle. Beauty and the Beast ganhou. E o Alan subiu para receber o prêmio. E o Bill, o namorado do Howard, subiu junto com o Alan. Gente, isso pra mim é muito lindo, porque o Alan não precisava fazer isso, sabe? E aí o Alan faz um discurso rapidíssimo e dá a palavra pro Bill. E aí o Bill fala, né, que o discurso tradicional de que estava honrado por receber aquele nome do Howard, que o Howard estaria muito orgulhoso, e que era o primeiro prêmio, o primeiro Oscar, o primeiro prêmio da Academia para uma pessoa que havia morrido em decorrência da AIDS. E aí o Bill fala que o Howard não estava mais ali, mas ele fala que o trabalho dele... O Howard não estava mais vivo, mas o trabalho dele continuaria vivo. Em inglês seria His work lives on. E quando eu ouvi, porque tem um trecho, né, desse discurso do Bill, ele falando isso, no live action de A Bela e a Fera, eu não sei se era pra falar disso, assim, foi demais. Eu já tô perdendo já a linha aqui, eu já tô ficando, já quase chorei aqui, não deu pra ver. Eles fizeram uma música pra Bela e a Fera, pro live action, né, de 2017, que a Celine Dion canta, que fala, que tem essa frase, lives on, life lives on, love lives on, que apesar, e a música fala que a vida tem momentos tristes, que nem sempre as memórias são doces, mas o amor continua, a vida continua. E cara, ver a vida do Howard, conhecer o Howard dessa forma, hoje, né, em 2021, onde o trabalho do Howard fez parte da nossa vida, da vida de praticamente todo mundo do mundo inteiro. Porque todo mundo conhece a Pequena Sereia, a Bela e a Fera, o Aladdin, todo mundo conhece, todo mundo assim que eu falo, né? Quase todo mundo conhece as músicas dele. A gente canta as músicas do Howard até hoje. E ele conseguiu, né? O trabalho dele vive, e eu tenho certeza que vai viver para sempre. Porque A Bela e a Fera, por exemplo, ainda hoje é considerado uma obra-prima do cinema, um dos melhores e maiores filmes de todos os tempos. Então nunca vai se acabar, né? A gente tem milhares de versões de A Bela e a Fera, assim também como de Pequena Sereia, mas especialmente Bela e a Fera. E tudo isso não é uma história original da Disney, a Bela e a Fera foi inspirada num conto, mas foi o Howard e o Alan que moldaram, e a equipe, óbvio, de animação da Disney. Foi esse filme da Disney que fez a Bela e a Fera estar no nosso inconsciente até. Então todo mundo vai sempre lembrar de A Bela e a Fera. E eu não sei, foi muito, muito intenso
intenso conhecer a vida dele. Conhecer a vida de uma pessoa que eu nem sabia que existia há pouco tempo atrás, sendo que ele esteve presente a minha vida toda. Ele faz parte da minha vida. E não só pelos filmes, mas pelo que ele viveu, por quem ele era, por ser um gay nos anos 80, por ter contraído HIV na época onde todo mundo condenava ainda mais os gays por conta da AIDS. E ter vivido isso, e ter vivido um relacionamento com outro homem, um relacionamento tão longo e real. E esse homem ter recebido um Oscar no nome dele. Então, é muita coisa que nos aproxima desse homem. E nos anos 2000 a Disney... O Howard recebeu muitos prêmios, eu vou falar, né, de acordo com os vídeos, de acordo com os filmes. Mas a Disney, nos anos 2000, deu a ele, né, o prêmio de Disney Legend, Lenda da Disney, que é um prêmio muito, assim, poucas pessoas que trabalharam e trabalham na Disney recebem esse título. E o Howard recebeu. Então, Howard, ele é uma lenda da Disney. E até hoje, todos os trabalhos do Alan Menken, o Alan sempre lembra do Howard, sempre faz questão de manter a memória do Howard viva. E isso é muito lindo, porque a gente vê que muitos profissionais da Disney que trabalharam com o Howard ainda hoje lembram dele e fazem questão de trazê-lo sempre à memória, sabe? É isso, o vídeo já tá... Nossa, gente, o maior vídeo. Tá quase uma hora que eu nem sei se eu vou conseguir postar direito esse vídeo. Mas é isso, nos próximos eu vou trazer mais coisas do Howard, especificamente em cada filme. E vou falar, obviamente, dos filmes, o que existe por trás dos filmes, quais são as coisas, quais são as referências LGBTs que existem nesses filmes, e também a coleção nova da Missangas, com a Missangas de Amor, nos próximos vídeos. Então é isso, por favor, deixem o like, porque é muito trabalho e por isso que eu não consigo parar de falar nesse vídeo. Enfim, se vocês puderem, assistam os documentários, assistam Howard, documentário sobre ele, assistam entrevistas dele aqui no YouTube. Procurem conhecer mais, porque é uma vida muito linda, uma mente muito brilhante, um trabalho muito incrível.